Olá, está no ar mais uma edição do Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, e como sempre destacando informações de Bento Gonçalves e as mais relevantes do nosso dia a dia. Na edição desta segunda-feira, hoje 28 de junho, você confere: Bento tem final de semana de despedidas a 2 empreendedores. Cidade perde Cláudio Pegoraro e Valdecir Durli. Vereador defende união de poderes e entidades para a manutenção das condições do Parque de Eventos de Bento Gonçalves. Clássico da Polenta, válido pelo Brasileirão da Série D, termina empatado. Bento Gonçalves registra 19º homicídio do ano. O caso ocorreu nesta manhã no bairro Municipal. Destaques do Jornal TV Com, que você confere agora. Neste final de semana, faleceram em Bento Gonçalves o líder comunitário Cláudio Ivanês João Pegoraro e o empresário Valdecir Durli. Os dois tinham em comum o fato de serem empreendedores e estavam sempre preocupados em fazer algo pela comunidade de Bento. Pegoraro, que faleceu sábado aos 80 anos, lutava contra um câncer. Em sua trajetória como líder comunitário, se orgulhava em ter sido ex-governador do Rotary e conselheiro do Hospital Tacchini, além de vereador entre 69 e 76. Por muitos anos, foi diretor administrativo da empresa Isabela. O corpo de Pegoraro foi velado no domingo e posteriormente cremado. A Câmara de Vereadores de Bento, inclusive, emitiu nota de pesar, sendo a bandeira do município colocada a meio mastro na fachada do Legislativo. Valdecir Durli, por sua vez, faleceu aos 60 anos, vítima de complicações da Covid-19. Ele estava internado desde o dia 10 de junho e não resistiu às complicações deixadas pela doença. Após se recuperar, Durli foi acometido por uma infecção hospitalar e vinha apresentando melhora nos últimos dias, porém sofreu uma parada cardiorrespiratória na madrugada do domingo. Empreendedor por natureza, Durli era proprietário da Padaria Brasil. Seguidamente participava de encontros visando o fortalecimento do setor gastronômico e no ano passado concorreu a vereador. O corpo dele foi sepultado na tarde desta segunda-feira no cemitério público municipal do bairro São Roque. Com o slogan "Eu amo sua vida, vamos nos cuidar", a Câmara Técnica de Educação do Bento +20 lançou, juntamente com as redes de ensino pública e privada de Bento Gonçalves, uma campanha para sensibilizar e conscientizar a comunidade escolar sobre os cuidados ainda necessários no combate à Covid-19. A campanha Educação Viva foi apresentada pelo professor e atual coordenador da Câmara da Educação, Dejair Bento, e estimula professores a criarem vídeos para serem compartilhados nas redes sociais das escolas. A meta é alcançar mais de 15 mil alunos do município, além de seus familiares. E eu tô aqui hoje para falar para vocês um pouco da nossa campanha Educação Viva, que tem como objetivo sensibilizar, conscientizar e responsabilizar toda a comunidade escolar de Bento Gonçalves. A ideia é que os professores das escolas façam vídeos levando a mensagem aos seus alunos e às suas famílias da importância de continuarmos tomando os cuidados para evitar a disseminação do novo coronavírus. A ideia dessa campanha surgiu a partir do nosso entendimento de que o professor, a escola, tem esse poder, é potente para levar uma mensagem para toda a comunidade. A gente acredita muito que os professores falando diretamente aos seus alunos, a gente vai conseguir diminuir os casos e cada vez mais conscientizar a população da importância de todos e de cada um fazendo a sua parte. A nossa expectativa é que essa campanha alcance
cerca de 15 mil alunos do município e suas famílias, e que a gente possa, através dessa campanha, realmente chegar em cada pessoa e chegar em todas as pessoas. A campanha, ela é uma união de forças do Grupo do Bento Mais 20 com a rede pública municipal, rede pública estadual e a rede privada do município de Bento Gonçalves. Então, eu convido vocês também a continuarem usando máscara, lavando bem as mãos, evitando aglomeração. Por mim, por você e por todos nós. Eu amo a sua vida. Vamos nos cuidar? O projeto tem o apoio da Secretaria Municipal da Educação e da 16ª Coordenadoria Regional da Educação. A campanha também pretende mostrar à comunidade como o programa Bento Mais 20 pensa a educação para o município, além de engajá-la na construção coletiva de escolas cada vez melhores. Mais de 600 veículos participaram no sábado à tarde da manifestação contra a instalação de uma praça de pedágio em Farroupilha. A carreata foi liderada pelo prefeito Fabiano Feltrin e pelo seu vice, Jonas Tomazini, que consideraram o movimento como a maior carreata registrada na história do município. O prefeito foi enfático ao afirmar que a cidade não pode aceitar uma praça de pedágio e voltar com um pesadelo que já viveu no passado. Feltrin disse não ser contra a cobrança, desde que não seja na sua cidade. A população atendeu ao chamado do prefeito porque acima da questão partidária, acima da questão política, está os interesses da comunidade farroupilhense que já sofreu muito com os pedágios no passado, e esse não é o momento de nós voltarmos a sacrificar as pessoas que ou nasceram ou que moram aqui. Nós estamos muito felizes e também muito gratos. Muito obrigado a todos que têm a oportunidade de estar aqui conosco. Semana que vem já estamos sentando com o secretário extraordinário Busato para levar o documento assinado pela nossa sociedade civil organizada, pelas entidades, mostrar esse filme, mostrar essas fotos, a maior carreata da história, porque somos contra o pedágio em Farroupilha, que já fomos penalizados o suficiente. Agora é a vez da população ser escutada. A carreata iniciou em frente à prefeitura, percorreu algumas ruas centrais e seguiu até o posto da Polícia Rodoviária Estadual, onde ficava a antiga Praça do Pedágio entre Farroupilha e Caxias do Sul. No local, os manifestantes realizaram um buzinaço e, após, fizeram o retorno e se dispersaram. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, que acompanhou o protesto, foram mais de 600 veículos que participaram do movimento. O Jornal TV Com faz um breve intervalo, nós já voltamos com mais informações. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando contrai o coronavírus? Sabe quais são os sintomas e as fases? Não? Então este vídeo é para você. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. Na fase 1, os sintomas são de cansaço, dor muscular, perda de olfato e paladar, tosse, diarreia, vômito, dor de cabeça, calafrios, dor de garganta e tonturas. Já na segunda fase, vem a febre persistente e tosse com piora progressiva. E no grupo de risco, tem a probabilidade de evoluir para a fase 3. Na fase 3, vem o agravo da doença, como a internação hospitalar, a saturação de oxigênio, a falta de ar e a febre. Apesar da maioria dos casos ser leve a moderado, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Ao apresentar qualquer sintoma, procure a unidade de atendimento mais próxima. Esta é uma campanha da Amesni.
acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, né? Remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião. E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando. Todo final de tarde você tem um compromisso com a informação. Fique sabendo o que acontece em todo o estado no programa mais dinâmico da TV Gaúcha. Informação em tempo real, vagas de emprego e entrevistas exclusivas sobre cotidiano, política e cultura. Participe enviando fotos, vídeos e comentando as notícias pelo WhatsApp 995882374. Tudo isso de segunda a sexta, a partir das 5:30 da tarde, aqui no Conexão RS. O frio vai continuar intenso em toda a região sul do país e não se descarta a ocorrência de chuva congelada ou até mesmo neve nos pontos altos das serras gaúcha e catarinense. O sol vai continuar aparecendo entre nuvens e a terça segue sem previsão de instabilidade. O ciclone extratropical, que foi o responsável pelas tempestades na região sul do Brasil, já se afastou da região. Agora tem uma frente fria que avança pelo sul do país e em sua retaguarda tem uma forte massa de ar polar que já provocou chuva congelada e até mesmo neve nos pontos mais altos da região sul do Brasil. E preparem-se para a semana mais fria do ano no sul do país. Ainda deve fazer muito frio, pelo menos até a sexta-feira. Amanhã, terça-feira, vai ser um dia ainda com chuva no sul do Rio Grande do Sul e também entre o leste de Santa Catarina e o Paraná, que combinado ainda com as temperaturas muito baixas, poderá provocar queda de neve no começo da terça-feira, especialmente em Santa Catarina. Nas outras áreas da região sul do país, não tem mais umidade, mas tem muito frio, então já deve gear em grande parte do sul do país. A temperatura não vai passar dos 10 graus em Curitiba e também em Porto Alegre, e vai ficar em torno de, no máximo, 15 graus em Florianópolis. Para Bento Gonçalves, o clima-tempo indica a terça-feira com predomínio de sol, geada ao amanhecer e noite de tempo aberto. As temperaturas em Bento devem variar amanhã entre a mínima de 1 grau negativo e a máxima chegando aos 9 graus. No Jornal TV Com, você confere agora o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá! Um assunto que estava nos bastidores hoje veio à tona através da fala do vereador Zanella. E como foi tornado público essa perspectiva sobre o assunto da licitação dos transportes, agora se pode minimamente falar dele. E minimamente porque vou chamar a atenção aqui publicamente apenas sobre um estranho aspecto do que o Executivo Municipal está para propor para a futura licitação, se é que ela vai sair, do transporte público de passageiros para Bento Gonçalves. Pois o vereador disse, para todo mundo ouvir, que o estudo que foi encaminhado para a comissão respectiva na Câmara de Vereadores tem uma sugestão feita por uma empresa que foi contratada para sugerir o modelo de licitação
que já deveria ter acontecido há muitos anos, mas entra prefeito e sai prefeito, a enrolação foi sempre a mesma. Mas enfim, nos atendo aqui à estranha sugestão. Disse o vereador que o estudo para a futura licitação aponta como sugestão a formação de um monopólio. Isso mesmo. A licitação contemplaria a proposta da entrega do transporte público em Bento Gonçalves para um monopólio, ou seja, só uma empresa poderia vencer todas as linhas de transporte. Só uma empresa poderia fazer o serviço de transporte público. Hoje nós sabemos que são duas. Hoje nós sabemos as reclamações que tem. Hoje nós sabemos as deficiências. Até aqueles que não usam o transporte público sabem delas, pelo menos os que estão atentos à necessidade da população. Mas agora se tenta criar esse expediente, que aliás não é novo, já tinha sido dito pelo secretário de Mobilidade Urbana numa entrevista no mês passado, que talvez o caminho pudesse ser esse. Abre aspas para o secretário, para facilitar a fiscalização. Ou seja, tendo uma empresa, seria melhor para o poder público fiscalizá-la. Enquanto o mundo inteiro, enquanto as regras gerais e modernas é de escapar de qualquer monopólio, tanto que existem entidades públicas para fiscalizar fusões de empresas para evitar o monopólio, aqui em Bento, parece que, milagrosamente, a sugestão seria essa. Todo o transporte público, por exigência do edital da licitação, só poderia ser vencido por uma empresa. E se fossem duas, desde que estivessem unidas num único consórcio, ou seja, numa única formação e exploração jurídica do transporte. Isso vai se tornar debate público e estou fazendo esse comentário por ouvir isto hoje, dia 28 de junho, de um vereador confirmando essa ideia. Caberá à nossa cidade, às forças políticas, às forças administrativas, às forças civis, aos usuários principalmente, que estejam atentos. Dificilmente, até prova em contrário, a falta de concorrência é o melhor para a qualidade do serviço. Pensem nisso e fiquem com Deus. Sem a realização de feiras ou outros eventos que antes da pandemia da Covid-19 ocupavam os pavilhões do Parque de Eventos aqui de Bento, as dificuldades para a manutenção do espaço foram novamente abordadas na Câmara de Vereadores ainda na sessão da semana passada. Na tribuna, o vereador Anderson Zanella pediu união por parte dos vereadores no sentido de salvar a Fundaparque, que, segundo ele, sequer tem recursos para pagar as pessoas que lá trabalham. Ainda em 2020, foi aprovada uma emenda que autorizava o repasse de R$1 milhão para este fim, mas o recurso não chegou a ser encaminhado à Fundação. Não existem mais recursos para que seja feito o pagamento dos honorários das pessoas que lá prestam serviço. E não podemos olhar para esses recursos que devemos aportar para a Fundaparque como um recurso a fundo perdido, muito pelo contrário, é investimento. Literalmente é investimento. O que gera de recursos diretos e indiretos esses eventos a Bento Gonçalves ultrapassa em milhões. O que neste momento de pandemia, o que neste momento atípico, nós como município precisamos agir e fazer.
e atinge todas as áreas realmente. Nós não conseguindo manter a Fundapark, nós não conseguindo aportar os recursos agora, é a rede hoteleira, com a perda dos eventos, é a rede hoteleira que é atingida, é a rede gastronômica, é o comércio, mas principalmente a indústria. A indústria que ao longo dos anos tornou esse município forte e pujante como ele é. Porque a maioria dos eventos que aqui estão são para tecnologia, são para capacitação, para investimento, no que existe de melhor no mundo, nos mais diversos setores industriais e econômicos que este município tem devido à diversificação das empresas e dos setores que aqui se encontram. Um parque de eventos que, se não o melhor, está entre os melhores da América do Sul. Um parque de eventos que está conseguindo, com o passar dos anos, torná-lo mais uma vez com a participação social, abrindo as suas portas para a comunidade de Bento Gonçalves. É importante que essa casa, junto com o Poder Executivo, e eu tenho certeza, e aqui digo ao líder de governo, tenho certeza que o Executivo Municipal não nos faltará neste momento de unidade que precisamos ter para salvar a Fundapark. Zanella propõe que o Legislativo, o Executivo e as entidades que integram a Fundapark se sentem à mesa para buscar uma solução com a máxima brevidade. Ele alertou para o risco do local não ter condições de sediar qualquer evento no município a partir do ano que vem, quando se projeta a retomada definitiva das atividades. Pelo 6º dia consecutivo, as internações de pacientes com diagnóstico para Covid-19 em UTIs apresentavam queda no Rio Grande do Sul. Com 1.640 casos confirmados para a doença, o estado registrava ao final da tarde do domingo, de acordo com o painel Coronavírus RS, o menor número de hospitalizações por conta do vírus desde 21 de maio. Naquela data, havia 1.637 pacientes com Covid-19 em estado grave. A taxa de ocupação geral dos leitos de UTI, que envolve todas as doenças, seguia a tendência de redução, com um total de 2.773 internações e lotação de 81,7%. A redução refletia também na rede privada, que pelo 4º dia seguido apresentava queda e registrava 90,2% de ocupação. Os leitos SUS têm ocupação inferior a 80% pelo 3º dia seguido, com 1.993 pacientes e 2.531 leitos disponíveis. Conforme o boletim divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde, as macro-regiões Norte e Vales se encontravam com ocupação crítica, próxima dos 100%. As macro-regiões Centro-Oeste, Missioneira e Serra apresentam taxa de ocupação superior a 90%. Na capital, 764 pacientes estavam em estado grave, equivalente à ocupação de 84,05%. No fim de semana, a Secretaria da Saúde confirmou mais 117 óbitos por conta da doença, totalizando 31.117 vítimas fatais em decorrência da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Nesta semana, a Secretaria Municipal da Saúde dá mais um passo na etapa de vacinação da população de Bento contra a Covid-19. Nesta terça-feira, serão imunizadas pessoas com 46 e 47 anos ou mais. O drive-thru da vacinação será realizado das 8 da manhã ao meio-dia na Fundapark. E, como sempre, é necessário apresentar o documento com foto, cartão do SUS e o cadastro preenchido, o qual está disponível no site da Prefeitura de Bento. Na quarta-feira, dia 30, será aplicada a segunda dose da AstraZeneca para imunizados no dia 30 de março.
É necessário apresentar documento com foto e o cartão entregue no dia da vacinação. O portal do governo do estado mostrava ao início da tarde desta segunda-feira os números de casos da Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul. A ferramenta disponível no site covid.saude.rs.gov.br monitora os casos da doença em todos os municípios. Aqui em Bento, a UTI do Hospital Tacchini registrava 37 pacientes internados com a Covid-19, 5 a menos em relação ao boletim da sexta-feira. No Tacchini, dos 45 leitos oferecidos, pelo menos 11 eram ocupados por portadores de outras doenças e uma pessoa apresentava sintomas para a Covid-19. O boletim atual mostra ainda o uso de 34 respiradores, 2 a mais em relação ao boletim anterior, sendo que a capacidade é de 45 aparelhos. Quanto à ocupação no uso de leitos fora da UTI, cuja capacidade é de 83 unidades, 35 pacientes seguem internados, 11 a menos na comparação com os dados da sexta-feira. As informações que constam no portal são alimentadas todos os dias com dados que são repassados pelo Hospital Tacchini e pela Secretaria Municipal da Saúde. Bento Gonçalves registrou ao final da manhã desta segunda-feira o 19º homicídio deste ano. A vítima foi um jovem de 17 anos que foi morto com vários disparos de arma de fogo em uma escadaria na rua Nunciante Antinolfi, no bairro Municipal. O rapaz foi identificado como Wesley Gustavo de Oliveira Dias. Segundo populares, ele caminhava por uma escadaria que dá acesso à rua Nunciante Antinolfi quando foi abordado por pelo menos 2 indivíduos armados. O adolescente ainda tentou correr, mas foi alvejado com pelo menos 10 disparos de arma de fogo. Logo após o crime, os bandidos fugiram a pé do local. Recentemente, ele tinha saído da Fase, em Caxias do Sul, onde tinha sido internado por ser flagrado jogando drogas para dentro do presídio em Caxias do Sul. E no esporte, em um clássico com todas as características de gauchão, Esportivo e Caxias travaram um confronto acirrado sob chuva forte, neblina e polêmica dentro de campo. O terceiro clássico da polenta na história em uma competição nacional terminou com empate em 1-1 no confronto realizado no sábado na Montanha dos Vinhedos e válido pela 4ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Os gols só saíram na etapa derradeira. Aos 10 minutos, o zagueiro Rodrigo Milanês contou com a falha do goleiro Marcelo Pitol para abrir o placar para o Esportivo. Mais tarde, aos 27 minutos, Juliano, aproveitando o gramado encharcado, anotou o gol de empate para a equipe grená. Com o resultado, o time comandado pelo técnico Rogério Zimmermann segue invicto no campeonato da Série D. No grupo do Esportivo, teve ainda o empate entre Juventus de Santa Catarina e Rio Branco do Paraná em 0-0. Marcílio Dias de Santa Catarina e o Joinville em 1-1. Já o Aimoré de São Leopoldo perdeu em casa por 3-1 para o Cascavel. O Bento Gonçalves Futsal, BGF, realizou o seu último amistoso preparatório, tendo em vista o campeonato da Série Ouro de Futsal 2021. A equipe do técnico Vanner Flores goleou a Associação Guaporense de Esportes, a AGE, pelo placar de 7-2 em teste realizado na sexta-feira aqui em Bento. Depois de derrotar a AGE por 4-2 fora de casa em seu primeiro teste preparatório, as equipes voltaram a se enfrentar, desta vez aqui em Bento, para mais um amistoso visando as competições estaduais. Agora, o BGF terá uma semana completa para preparação, visando a sua estreia na Série Ouro do Futsal de 2021. O time estreia no próximo sábado, dia 3 de julho, diante do Brasil Futsal de Pelotas, em seus domínios. Estas, então, as informações do Jornal TV Com desta segunda-feira, 28 de junho. Lembrando que o nosso programa tem reprises amanhã, às 7 horas e também ao meio-dia.
Você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone, uma vez que é válido para Android e também iOS. Boa noite!